Você já parou para pensar por que para algumas crianças é tão mais difícil tirar a fralda? A maioria de vocês provavelmente já foi orientado sobre como tirar a fralda do seu bebê. Que esse momento geralmente ocorre por volta dos 2 anos, quando a criança já tem uma maior flexibilidade nas perninhas, ela já pode se agachar e se levantar com segurança. Já ouviram orientações de que, por exemplo, o desfraude é feito mais facilmente se tiver uma privadinha ou um piniquinho da altura dela, que isso vai facilitar o processo. No entanto, nós gostaríamos de compartilhar com vocês o lado emocional dessa questão. O que representa esse momento na cabecinha da criança? Como que ela enxerga, por exemplo, a questão do xixi e do cocô? Vamos pensar um pouco do ponto de vista do bebê. É só vocês pensarem que esse bebê só está no nosso mundo há 2 anos. O que ela conhece? Ela conhece bem provavelmente o ambiente da sua casa. Ela conhece o lugar onde ela mora e algumas pessoas. Então essa criança, o que acontece com ela? Ela tem pouca experiência, ela tem pouco conhecimento. E de repente é para esse bebê com 2 aninhos de idade que nós vamos pedir para eles agora uma tarefa muito difícil. A criança, ela não tem a mesma noção que nós temos sobre o xixi e sobre o cocô. Os adultos têm uma noção de repulsa, têm um certo nojo. A criança não tem. Então veja bem, de repente sai um líquido de dentro dela ou uma massinha. Que para elas, da primeira vez que elas se dão conta que isso está saindo, é uma coisa quase mágica, uma coisa fascinante. Porque aquilo, veja bem, agora ela está prestando atenção que sai de dentro dela. Então, de repente, um bebê ele vai ter que começar a ter uma reação diferente com aquilo que para ele, por vezes, é encantador. Então é todo esse processo que a gente está tentando colocar para vocês, mas para vocês verem e vocês terem uma atitude um pouco assim de paciência, de delicadeza, para apresentar para essa criança esse nosso mundo de adulto, que ela tem que aprender a ir no banheiro, ela tem que aprender a se controlar e ela tem que deixar esse objeto embora, porque quando ela fica maior a gente aperta a descarga e o cocô vai embora. E tem mães que nos contam que as crianças olham e elas choram, porque aquilo está indo embora. Então elas não têm a mesma visão de nós. Então como fazer? Como lidar com tudo isso para poder fazer essa passagem na vida do seu filhinho que seja uma passagem boa, que ele consiga lidar com isso de uma maneira tranquila. Novamente, com muita calma, paciência e delicadeza, porque é um momento muito importante, tanto para os pais quanto para a criança, porque a criança também vai sentindo que ela está ganhando uma maior autonomia. Mas é um momento muito importante. Por quê? Porque vai exigir que a criança tenha um conhecimento do próprio corpo, por exemplo, que até então ela não tinha. Ela vai ter que começar a se preparar, a identificar as sensações do corpinho dela e começar a dar nome. Que aquela dor na barriga pode ser um xixi, um cocô. Lembrar de comunicar isso para alguém antes de fazer na fralda, por exemplo. Uma boa dica de que a criança está começando a se preparar para o desfraude, quando ela consegue comunicar o que está se passando. Por exemplo, o primeiro passo é quando a criança fala que já fez o cocô. Mamãe, minha fralda está suja. Mamãe, fiz cocô. Quer dizer que ela está começando a perceber que tem algo estranho no corpo dela. No caso, o cocô na fralda ou o xixi. Mais para frente, por exemplo, conforme ela for amadurecendo e a mãe for ensinando ela a perceber isso, ela vai conseguir comunicar, por exemplo, mamãe, estou fazendo cocô. Algumas crianças agacham, ficam quietinhas e falam cocô. Ela está fazendo, mas ela está conseguindo perceber o que o corpinho dela está fazendo. E por fim, quando ela já está preparada para o desfraude, ela vai começar a conseguir falar para a mãe, fazer cocô, quero fazer xixi. Ou seja, ela vai conseguir comunicar antes que esse processo começa. Então isso é uma boa dica para as mães ficarem atentas de que momento que a sua criança está. Porque nem todas as crianças seguem a idade rígida de 2 anos de idade.
Cada criança tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo, e é importante, muito importante, que as mães consigam reconhecer e respeitar esse tempo da criança. Quando elas conseguem fazer isso, todo esse processo fica muito mais facilitado. Então, uma outra dica que gostaríamos de deixar para esse momento tão importante, para facilitar esse momento, é que isso seja feito quando os pais tiverem um maior tempo com a criança em casa, ou nas férias, ou um período que eles possam realmente estar preparando a criança para aquilo. E também o verão. O verão é sempre uma ótima estação para que isso aconteça, porque é o momento que a criança está com menos roupa dentro de casa. Geralmente ela está só com a fralda, está começando a usar só uma calcinha, então fica muito mais fácil esse processo. E o mais importante de toda essa conversa é, novamente, nós nos lembrarmos que o funcionamento mental de uma criança é diferente de um adulto. Que o que nós vemos como um cocô, para ela é muito mais do que aquilo. Ela enxerga de uma maneira diferente. Então pode ser que para algumas crianças que ficam maravilhadas por terem produzido algo de dentro delas, seja muito mais difícil se separar disso. Por isso, as mães que conseguirem terem essa visão e essa sensibilidade, elas vão ajudar a criança com isso. Muitas mães, por exemplo, permitem que a criança fale um tchau para o cocô antes dele ir embora, antes da descarga, e explicam. Então a criança não leva um susto quando ela produz uma coisa, de repente isso é tirado dela e some, jogado fora. Para algumas crianças isso pode ser muito traumático, porque ela não está vendo aquilo como algo feio e sujo. Muitas delas estão enxergando como algo que elas próprias produziram. E isso é lindo na cabecinha dela. Então, se vocês tiverem isso na cabeça, provavelmente esse processo vai se dar com muita tranquilidade e sem traumas. E mais uma vez, vocês vão estar ajudando a sua criança, porque as crianças também ficam muito felizes e contentes quando elas percebem que elas estão crescendo e que elas estão deixando para trás os comportamentos de bebê. E nos ajude a te ajudar. Deixa aqui a sua experiência sobre isso, compartilhe com a gente um pouco como foi ou como está sendo esse momento. Um beijo e até a próxima!